sabemos que fêmeas de risco elas têm mais chances de dar problemas no parto. Então identifiquem fêmeas velhas, fêmeas gordas, fêmeas que têm um histórico alto de nato morto. Com isso, o parteiro consegue dar mais atenção, ajudar mais no parto e com o objetivo de diminuir perdas ao nascimento e também complicações no pós-parto. Olá! No Minuto Agro de hoje, a médica veterinária Aline Fadelli nos fala como otimizar a produção de leite nas matrizes suínas. Oi pessoal, me chamo Aline Fadelli, sou médica veterinária da Dambred Brasil e venho trazer para vocês mais um vídeo focado em como otimizar a produção de leite. Só que desta vez vou falar sobre alguns manejos que são importantes para a lactação, quais os erros mais comuns e também quero passar para vocês algumas dicas práticas para utilizar no dia a dia e ajudá-los a resolver esse problema. O primeiro manejo que eu vou falar é sobre a classificação e uniformização dos leitões. Esse manejo ele é muito importante, pois se eu fizê-lo de maneira errada, eu posso contribuir para um baixo desenvolvimento e desempenho dos leitões ou da leitegada. E isso vai causar um impacto negativo na lactação, pois reduzirá o estímulo adequado no aparelho mamário da fêmea, contribuindo para a baixa produção de leite. Lembra no primeiro vídeo que eu falei como é importante o estímulo? Porque quanto maior a demanda, quanto maior for o estímulo no aparelho mamário da fêmea, maior vai ser a produção de leite e melhor vai ser a lactação desse animal. Então, os três principais erros da classificação e uniformização dos leitões, o primeiro deles está na demora de realizar o manejo. Bom, isso é um ponto muito comum que vemos no dia a dia das granjas. E essa demora de realizar o manejo, gente, ela pode levar vários malefícios, tanto no leitão quanto na fêmea. No caso dos leitões, por ficar muito tempo sem mamar, né, por causa daquela demora de realizar o manejo da uniformização e classificação, pode levar consequências como perder desempenho, pode contribuir para uma mortalidade. E no caso da fêmea, vai privar o leitão ou a leitegada, o leitão e a leitegada de realizar o estímulo adequado no aparelho mamário. E com isso vai ter um impacto negativo na lactação. Então, para evitar acontecer isso, a primeira dica é: tenham um planejamento simples. E o que deve ter nesse planejamento? Bom, primeira coisa, é importante que antes do colaborador ou colaboradora realizar o manejo, ele tenha acesso, esteja ali fácil para ele a quantidade de tetos viáveis das fêmeas. E essa quantidade de tetos ela pode ser contada tanto no alojamento das fêmeas quanto no parto. Evitem de deixar para a última hora, evitem de contar na hora da uniformização, porque isso demanda muito tempo. E você pode deixar anotado tanto na ficha da fêmea quanto na casinha, ver o que melhor se aplica no seu dia a dia, o que vai ficar mais fácil para cada granja. Segundo erro mais comum, não realizar o revezamento antes da uniformização. Existem alguns casos de leitegadas numerosas que mesmo você fazendo bom revezamento de colostro ali na hora do parto, após você soltar esses leitões, você vai acabar visualizando que alguns leitões de algumas leitegadas, eles vão estar um pouco fracos, eles vão ter perdido um pouco o desempenho, porque podem ter ficado sem acesso, né, à mamada por algum período, devido ao grande número de leitões ali disputando os tetos na hora da mamada. Então é importante, gente, antes da uniformização, visualizem todas as leitegadas daquele lote que você vai uniformizar. E se for preciso, se tiver necessidade, se você vê que tem alguns leitões que estão fracos, perderam desempenho, faça um revezamento antes do manejo. Fazer esse revezamento antes do manejo vai garantir que todos os leitões estejam fortes na hora da uniformização. E com isso, terá além de um bom estímulo no aparelho mamário da fêmea, também vai contribuir para diminuir as chances de mortalidade dos leitões após a uniformização. O terceiro erro mais comum é a uniformização tardia, após 24 horas. Também entra um pouco na questão da falta de planejamento, mas muitas vezes é uma coisa que passa despercebido, né? A pessoa não entende o risco ali, o problema que pode gerar nessa uniformização tardia. Bom, gente, a principal coisa seria leitões errantes. O que é leitões errantes? É quando o leitão ele acostuma muito com a fêmea, então passar mais de 24 horas, a gente sabe que os leitões eles começam a disputa por tetos, então pode acontecer do leitão já começar a definir teto, ele vai acostumar muito ali com a mãe.
E tem alguns leitões que podem perder desempenho, caso seja uma leiteiada muito numerosa. Tem leitões que precisam ser classificados, que é pequenos com grandes, que não é o ideal ficar. Então, pode acontecer de, na hora de fazer a uniformização, ao invés desse leitão ir estimular a fêmea, a mãe adotiva, na hora que a fêmea soltar o leite, esse leitão ficar gritando em volta, berrando, né? A gente chama de leitão errante, porque esse leitão ele fica procurando a mãe, ele fica gritando em volta da fêmea ali na célula ali, e não desempenha o estímulo adequado na parede mamária da matriz, né? E pode levar a um impacto negativo na lactação. Então, sempre se atentem ao período mínimo, ao período ideal e máximo de fazer a uniformização. Não passem do período máximo. Tenham um bom planejamento. E uma dica que eu posso dar para vocês é que, se estiver acontecendo essa situação na granja, realizem a uniformização 2 vezes ao dia. Realizando a uniformização 2 vezes ao dia, uma na parte da manhã e uma no meio da tarde, vai ajudá-los a evitar que esse período fique muito longo para fazer a uniformização, e também vai ajudar a não fazer uma uniformização num período muito curto, que não é o ideal também, né? Com isso a gente consegue ter sempre um meio termo, sempre um equilíbrio e garantir ali um bom estímulo ao aparelho mamário das fêmeas e também contribuir para diminuir a mortalidade dos leitões na maternidade. Agora eu vou falar um pouco sobre outro fator que pode levar a uma baixa produção de leite das matrizes, que é o problema sanitário no pós-parto. E a primeira causa do problema sanitário no pós-parto é partos longos. Então, por que é um problema, né? E como mensurar isso? Primeiro que não podemos ter um percentual alto de fêmeas parindo com mais de 5 horas. Deve estar sempre menos de 20-25% ali das minhas matrizes parindo com mais de 5 horas. Por que 20-25%? Porque toda granja vai ter uma fêmea problema, uma fêmea mais velha, uma fêmea gorda, que pode levar, né, a complicações no parto, e esse parto ultrapassar 5 horas. Mas caso tenha alguma granja que tem mais do que esse percentual, já tem um problema de partos longos naquela granja. E devemos evitar, porque partos prolongados faz com que a limpeza da fêmea após o parto, né, a limpeza ali da placenta da fêmea, ela seja mais demorada. E isso pode contribuir e levar a uma retenção de placenta ou até mesmo de leitões, dependendo da duração ali do parto, né. Tem casos que passam até de 10, 12 horas e é muito comum vermos retenção de leitões também. Então, assim, gente, para evitar, quais são as dicas de hoje para evitar esse problema ali de ter mais do que 20-25% de fêmeas parindo com mais de 5 horas? Primeiro deles, avaliar como está o arraçoamento pré-parto. Então, ver se você está fornecendo condições para a fêmea parir. Com o aumento do número de leitões, a fêmea precisa de energia na hora do parto. Então, analise como que está o raçoamento pré-parto, se tem alguma oportunidade ou não. Que o ideal é que a fêmea não fique longos períodos em jejum e também que não coma muita ração de uma vez só, que pode causar constipação na hora do parto. Então, analise que esse é um dos fatores que pode levar a partos prolongados. Segunda dica, identifique as fêmeas de risco. Então, sabemos que fêmeas de risco, elas têm mais chances de dar problemas no parto. Então, identifiquem fêmeas velhas, fêmeas gordas, fêmeas que têm um histórico alto de natimorto. Com isso, o parteiro consegue dar mais atenção, ajudar mais no parto e com o objetivo de diminuir perdas ao nascimento e também complicações no pós-parto. Terceira coisa, ver qual que é o percentual de fêmeas velhas na sua granja. Muitos casos de problemas ali de duração de parto está atrelado a uma porcentagem muito alta de fêmeas velhas naquela granja. O ideal, gente, é que fique menos de 7%. E hoje em dia já estamos falando de 4%. Então, analise também esse caso, se não é um dos fatores ali que podem estar contribuindo para os partos prolongados e outros problemas desses índices altos ali naquela granja. Outra coisa, gente, não corrigir o score corporal das matrizes. É importante
que após o desmame, vocês se planejem para sempre estar corrigindo os scores corporais de fêmeas gordas, ali na hora da gestação, né, na próxima gestação. Isso é um ponto muito importante também. Granjas que têm problemas de score, né, muitas fêmeas gordas, além de ter problemas na produção de leite, também vai ter um impacto muito negativo ali no parto, na duração do parto e, consequentemente, mais um ponto ainda para contribuir negativamente na lactação. Bom, gente, segundo fator que pode levar a problemas sanitários no pós-parto está em falhas no monitoramento do pós-parto das matrizes. Toda granja precisa ter algum tipo de monitoramento após o parto e cada granja vai ter de acordo com a sua realidade. O ideal seria se conseguíssemos fazer o monitoramento 3 dias após o parto, aferindo a temperatura, avaliando se não tem problemas de corrimento, como que está o apetite das fêmeas, mas poucas granjas conseguem, devido a pouca mão de obra, fazer 3 dias seguidos de cada fêmea após o parto. Então eu vou dar algumas dicas práticas para vocês nos casos de granjas que não conseguem ter esse monitoramento acirrado ali por 3 dias, né? Como então ela pode trabalhar de maneira que as fêmeas não fiquem desassistidas e que possa levar a uma baixa produção de leite, contribuir com pontos negativos ali devido a esses problemas sanitários no pós-parto. Então a primeira dica, gente, é sempre ter um termômetro na granja e aferir a temperatura das fêmeas, a temperatura retal das fêmeas, em casos de falta de apetite. Bom, a falta de apetite já é uma coisa comum na granja, que todo mundo já sabe, assim, que se a fêmea não tá comendo, pode ser um problema de febre. Mas, assim, seria um dos parâmetros a aferir a temperatura, a falta de apetite. Segundo parâmetro, gente, fêmea agitada. Então, se tem uma fêmea agitada ali no pós-parto, desconfie ou que essa fêmea está com febre ou está com dor. E a fêmea agitada, ela vai impactar negativamente também no aumento de mortalidade, porque é uma fêmea que não consegue ficar tranquila para dar mamar, ela levanta e deita toda hora e pode contribuir para o esmagamento. Então é importante a gente estar atento a esse detalhe. Bom, gente, a diarreia também é um parâmetro para avaliar, então se a granja não tem nenhum problema, nenhum desafio sanitário e começa uma diarreia estranha em alguma leitegada, avaliem se não há nenhum problema infeccioso da fêmea, se não é febre, pois a fêmea que está passando por esse problema, né, febre e algum problema infeccioso, ela pode ter problemas como inibição da descida do leite e isso pode levar os leitões a uma queda de imunidade e contribuir para a incidência de problemas infecciosos como a diarreia. E outro parâmetro importante também, pessoal, é a refugagem expressiva. Então, quando vemos uma fêmea que estava bem, a leitegada dela estava bonita em um dia, e no outro já temos leitões arrepiando. Às vezes a leitegada inteira dela começa com os leitões arrepiadinhos, que você vê que não está legal. E também tem casos de fêmeas que começam com 1, 2, 3 leitões perdendo desempenho, refugando. Sempre avalie se não há nenhum problema infeccioso, pois não é normal uma fêmea que está comendo bem, uma fêmea que está tudo bem na parte sanitária dela começar uma refugagem expressiva dessa maneira. Podem pesquisar, pois a tendência de ser algo infeccioso é grande e esses detalhes fazem toda a diferença. Então esses são os parâmetros mais importantes que não devemos deixar passar despercebido ali no dia a dia da granja, porque nos casos que não conseguimos fazer esse monitoramento de 3 dias, se esses detalhes passarem despercebidos, teremos problemas na produção de leite, impactos negativos, quando na verdade poderia ser evitado com um simples planejamento ali, um simples monitoramento de alguns detalhes importantes relacionados ao problema. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!